ficar melhor. Vamos cantar de novo? Vamos cantar de novo? Tá no script, vamos cantar de novo. Vamos cantar essa canção mais uma vez, para toda a congregação poder participar, agora sabendo da melodia, sabendo da letra, e a gente cantar com mais fervor ainda ao Senhor. Amém? Vamos mais uma vez? Nós te celebramos, Jesus, celebrai, celebrai, que louve toda a criação, e a igreja diz, celebrai, celebrai, que louve toda a criação, que nós fomos criados para louvá-lo, instrumentos para engrandecer, longe das sombras, longe das trevas, na sua mão sempre permanecer. A igreja diz, celebrai, celebrai.
te adoramos, Jesus. Obrigada, Senhor. A igreja aplauda o Senhor em sinal de gratidão. Obrigada, Jesus. A igreja pode se assentar, momento dos dízimos e ofertas. Agora vai. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Primeiramente, a igreja queria conhecer se existe alguém que nos visita aqui pela primeira ou segunda vez. Possa estar levantando sua mão para a igreja conhecer. Amém. Tem um irmão aqui. Tem mais alguém? Não? Como é que a igreja diz ao irmão? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja bem-vindo, viu? Essa é a casa do Pai e a sua casa também. Eu vou estar lendo com os irmãos em 1 Samuel, no verso 9. É uma história bem conhecida, é a história de Ana. Ana, para quem todos sabem aí, Ana era uma das mulheres de Eucana, era Ana e Penina. E Ana aqui conta que ela vinha passando por dificuldade, porque Penina tinha filhos e Ana não. Penina já tinha dado filhos para Eucana, e infelizmente Ana não tinha sido agraciada ainda com filho. Então isso para ela estava sendo muito difícil. E inclusive Penina assim criticava muito ela, tirava chacota com ela. E lá no verso 9 diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Então fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. E lá no verso 20, diz assim: assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, e quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. E seguindo para o final do capítulo, do verso 26 ao 28, ela disse: então, certo, quando ela chegou ao templo, já no final dessa história, quando ela chegou ao templo para poder levar Samuel, entregar Samuel já tinha nascido, e ela foi levar ele como um sacrifício ali, pelo que ela já tinha recebido a bênção. E chegando para Eli, ela disse: tão certo como vive o meu Senhor, eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor atendeu o pedido que eu fiz. Por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor. Então ali o adorou. Amém? Esse momento é o momento dos nossos dízimos e ofertas. É para os membros. Os visitantes aqui não se sintam constrangidos, tá? Mas se quiser participar, fica à vontade. E a mensagem que eu quero deixar para os irmãos aqui essa noite é essa. Acho que todos nós aqui já oramos e já pedimos algo para o Senhor, não é verdade? E muitas dessas orações, muitas dessas súplicas foram atendidas. Dentro delas, o que vocês têm devolvido ao Senhor?
Eu acho que são poucos aqui que nasceram nos Estados Unidos, né? Nasceram aqui. Talvez era um sonho para quem estava no Brasil vir para este lugar trabalhar e conseguir uma vida melhor, conseguir comprar uma casa lá, conseguir ter algo no Brasil que às vezes era difícil, né? E Deus, talvez, né? Não sei da situação de cada um, mas talvez você orou pedindo para estar aqui hoje, né? E Deus te deu essa bênção. O que é que você tem feito para o Senhor nesse momento? Com essa bênção que o Senhor te deu, de estar aqui. Aqui eu não falo somente de condições, de dinheiro, subir à casa do Pai, entregar com seu coração grato, finanças não. Mas o que você tem entregue, seus filhos, sua família, a sua vida. Talvez você passou por um problema de saúde e orou ao Senhor, ajoelhou, fez igual Ana aqui, até falou com o Senhor: Senhor, se eu for curado, eu vou estar na tua casa, eu vou trabalhar para ti, eu vou levar a tua palavra. Mas você fez como Ana, depois que recebeu a bênção, você foi até o Senhor com coração grato e devolveu aquilo que você tinha prometido? Então essa noite, irmãos, essa é a questão, essa pergunta que eu quero deixar para os irmãos, tá? Vamos orar agora. Só para me terminar, que eu lá ia esquecendo aqui. Para todos que sabem, nós estamos com o propósito, né, de reformar o teto da igreja, o telhado da igreja. E os irmãos preparou aqui um envelopezinho somente para doação para esse projeto. Se você deseja, né, Deus toca no seu coração, que você contribua. Não precisa ser com muito não, irmãos, um pouco. Deus vai multiplicar isso aqui. Contribua com o que você tem condições, mas com coração grato. Está ali atrás os envelopes. No final do culto vocês podem ir ali. Se não tiver mais, procure um dos diáconos ou os presbíteros. A gente vai estar entregando para os irmãos, amém? E eu convido os irmãos que voltem suas cabeças, fechem seus olhos para nós orarmos. Paizinho Santo, grandioso Deus, eterno Pai, primeiramente, ó Deus, queremos agradecer ao Pai pelo dia de hoje, ó Senhor, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias, ó Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de virmos à Tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor, pelas Tuas provisões, ó Pai. Ó Deus, e obrigado, Senhor, por muitas das nossas orações chegarem ao Teu trono, Senhor, e é da Tua vontade, ó Deus, respondê-la, ó Pai, e nos abençoar, Senhor. Obrigado, Deus, por todo o Teu cuidado sobre nossa casa, sobre nossas vidas, ó Senhor. Neste momento aqui, Senhor, iremos subir, ó Pai, para entregar na Tua casa, Senhor, nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor, que é tudo para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Que o Senhor esteja multiplicando, ó Deus, faça a Tua obra através deles, ó Pai. Esteja cuidando dessa casa, Deus, da vida de cada um aqui, Senhor, presente nessa noite, ó Pai. Ó Deus, abençoe esse culto, ó Deus, continue ministrando nos nossos corações, ó Senhor. E esses louvores, ó Pai, que nós cantamos, ó Deus, que suba, ó Pai, como um perfume suave em Tuas narinas, ó Senhor. Que engrandecemos o Teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. É o que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém.
independente das circunstâncias, Senhor, nós temos fé em Ti, Senhor, que mesmo se não recebemos aqui, Deus, nós receberemos uma herança eterna, Jesus. Mesmo se não vermos Jesus aqui, nós veremos eternamente. Além do rio azul, és uma ação de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais.
de ouro e de cristais. O que você falaria para Ele, fale agora. Imagine você tocando no rosto de Jesus, vendo as suas mãos furadas. O que você falaria com Ele, fale agora. Faremos aqui, Jesus, o que é feito nos céus. Faremos aqui, Jesus, o que é feito na eternidade. Entregamos a nossa família a Ti, Jesus. Entregamos os nossos filhos, os nossos bens a Ti, Senhor. Nada mais é valioso do que uma eternidade contigo, Jesus. Os prazeres daqui não é mais valioso do que a eternidade contigo, Jesus. A segurança aqui na terra não é mais valiosa do que uma segurança eterna com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós não teremos mais choro, Jesus, nem mais dor. Nós o veremos como o Senhor é e descobriremos qual é o seu nome. Nós o veremos face a face e tocaremos em Ti, Jesus. Nós cantaremos louvores ao Senhor, Jesus. Nós o veremos, Jesus. Nós o veremos face a face, Senhor. Se há alguém de nós, Jesus, que ainda não aceitou o Senhor como o único Salvador da sua vida, Senhor, que hoje haja esse momento, Jesus, de voltar aos seus pés, Senhor, ao encontro contigo, Jesus, para que eles não passem, Senhor, uma eternidade sem o Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que a Tua palavra vá de encontro aos corações, que haja corações, meu Pai, contritos na Tua presença, Jesus, prontos a dizer sim a essa eternidade, sim a esse Jesus, sim a esse Deus maravilhoso. Que eles vão experimentar a paz que excede todo entendimento, que eles vão experimentar a alegria que salta em meio à tristeza, que eles vão experimentar esse Deus que é vindouro, Jesus, e que é fiel. Nós te agradecemos, Jesus, porque não haveremos mais morte e choro, Jesus. Nós vamos cantar mais uma vez que não haverá mais morte nem choro naquele lugar, e é o que espera os fiéis ao Senhor. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aleluia! Aleluia, Jesus! Nós te conheceremos, Senhor, e passaremos toda uma eternidade com esse Deus milagroso, com esse Deus maravilhoso. É o que nosso coração anseia, Jesus. Que a Tua palavra encontre corações contritos, meu Deus, e solo fértil nessa noite, Jesus. Em nome de Jesus nós te bendizemos, Pai, te agradecemos. Aleluias. A igreja pode se assentar. Amém, glória a Jesus. As crianças vão estar saindo agora, amém? A gente vai dar uma oportunidade para que elas estejam encontrando com os seus professores à noite, amém?
enquanto elas seguem para as suas salas, eu quero pedir, meus irmãos, que os irmãos estejam abrindo na verdade a gente vai esperar para ler o texto um pouquinho mais à frente, mas eu quero já puxar a atenção para os irmãos, para o fato que nós, durante a história, sempre vivemos por momentos de heresias, momentos onde o ensino é distorcido, o ensino da palavra ou das escrituras, e sempre o Senhor levanta o meio de sustentar a verdade do Evangelho e passar adiante aquilo que é considerado ortodoxo, ou seja, uma verdade teológica, bíblica, que precisa ser levada adiante pela igreja. E hoje a gente precisa também fazê-lo, talvez ainda mais, porque com a facilidade que há de informação se alastrar rapidamente por todos os cantos, você lança uma coisa aqui, ela pode ser vista em segundos já do outro lado do mundo. E qualquer um pode ter acesso também, muito obrigado, a meios de comunicação e sem nenhuma noção está distribuindo conteúdo que é altamente prejudicial para o Evangelho, prejudicial para a igreja, e é assim que nós precisamos estar preparados para combater essas coisas, combater essas situações. Essa palavra que o Senhor me tocou para estar compartilhando com os irmãos hoje à noite, ela não é muito uma pregação conduzida para os irmãos para talvez focalizar num ponto específico e destrinchá-lo assim um pouquinho mais, fazer uma aplicação bem direta naquele ponto específico, mas eu quero estar dando pinceladas aqui para mostrar para os irmãos e falar um pouco sobre a ortodoxia cristã, os erros em que nos encontramos agora, onde a igreja, o perigo que se apresenta para a igreja, e para isso é necessário que a gente primeiro encontre os pontos onde a gente vê falhas acontecendo, em segundo lugar que a gente corra para a palavra. Mas meus irmãos, não vamos poder de maneira alguma ser exaustivo hoje à noite aqui, tem muita coisa errada, ensinamento errado correndo por aí, e para isso os irmãos vão ter que contar com as escrituras, contar com a palavra de Deus, e hoje é para despertar e abrir os olhos dos irmãos para essa realidade que nos encontramos confrontados com um ataque à verdade do Evangelho, à verdade das Escrituras, e existem consequências sérias se abandonamos a verdade das Escrituras, como há aqui. Mas vamos fazer uma oração, e a gente continua então agora. Amém, irmãos? Pai amado, vê cada um de nós aqui, que nos encontramos já prontos para ouvir a Tua voz. Senhor, já comecei mais cedo essa semana a me preparar para este momento aqui, mas ainda não concluí o meu aprendizado do Senhor. Pai amado, e os meus irmãos aqui me acompanham agora, nos voltando para o Senhor, nos voltando para as Escrituras e dizendo que precisamos da iluminação do Teu Espírito. É assim que pedimos o Teu nome, Senhor amado. Amém. Amém. Eu creio que eu já mencionei essa pesquisa que houve, que eles chamam de State of Theology, e essa foi conduzida em 2022, e os irmãos sabem que em pouco tempo, na era moderna que nós estamos, as coisas elas pioram ou elas se alastram muito mais rápido. Essa pesquisa foi conduzida para ver a situação dos cristãos, como é que eles se encontram em relação à palavra, em relação à doutrina, em relação à ortodoxia, em relação ao Evangelho, a compreensão que tem das Escrituras, a compreensão que tem a respeito de Deus. E o que tem se percebido ao longo dos anos é que a igreja tem se firmado em alguns pontos, mas em alguns outros tem abandonado a ortodoxia cristã, abandonado as verdades bíblicas, inclusive com áreas onde tem se encontrado um perigo muito grande para o cristianismo, e nós temos evidenciado as consequências já hoje em dia com
muitos cristãos abandonando a fé, com a igreja sendo enfraquecida, com novas igrejas e metodologias e meios seguindo e aparecendo, que estão se desviando daquilo que seria considerado um exemplo firmado nas Escrituras e no Evangelho e na igreja primitiva. Meus irmãos, ainda hoje a gente vai ver que muitos acreditam que existe o Deus que é perfeito, eles afirmam a verdade da Trindade, glória a Deus. Muitos ainda continuam crendo na ressurreição física de Jesus Cristo e que as pessoas são justificadas por meio não são justificadas por meio das suas próprias obras, mas apenas pela fé em Jesus Cristo. Então, na pesquisa, muitos deles estão afirmando coisas que são básicas na nossa fé cristã. Mas em algumas áreas, os evangélicos, infelizmente, têm respondido de maneira significativamente longe da ortodoxia, longe daquilo que é bíblico, e têm se associado ainda mais, se aproximado ainda mais às tendências sociais e culturais da época em que nós vivemos. E essas tendências para a crença cristã têm se apresentado de algumas formas que vamos estar compartilhando com os irmãos aqui, olha, para os irmãos verem, de evangélicos, ok? Ou pelo menos aqueles que chamam evangélicos, 53% dos adultos dos Estados Unidos aqui se consideram, isso em 2022, consideram as escrituras não literalmente verdadeiras, o que é muito. E os irmãos vão ver porque é importante demais isso para a gente. É lógico que a gente mencionou que muitos aceitam a ressurreição como sendo algo que aconteceu literalmente, mas nesse grupo, muitos já começam a especular a realidade da ressurreição, sobre a criação, como ela aconteceu. Existem pessoas dentro da igreja que abraçam, e estão cada vez mais se associando e abraçando um tipo de teologia científica, que vai abolindo o conceito do Deus Criador associado diretamente com a criação e deixando que ele seja simplesmente um agente distante que não esteve nem sequer envolvido na criação direta do homem também, para os irmãos verem os perigos em que nos encontramos agora. Existem as questões de milagres. Os milagres aconteceram, já faz muito tempo que muitos querem remover as partes para falar que Jesus Cristo é um tremendo teacher, mestre e sábio, mas vamos tirar as partes que a gente acha que não é muito real, né? Vamos tirar os milagres. Aí começam a remover as coisas que consideram que são simplesmente histórias que foram criadas e daqui a pouco resumem Jesus a um mero professor de teologia, ou professor de fé, mas ele acaba não sendo mais nem sequer um salvador. E o Evangelho e as Escrituras passam a ser simplesmente um livro para crianças e não algo que nos conduz à salvação. Esse movimento de rejeição à autoridade bíblica é considerado uma tendência constante e consistente ao longo dos anos dessa pesquisa. E a verdade da Bíblia se apresenta de maneira absoluta e infalível em Deus. É assim que a Bíblia se apresenta. Ela não se apresenta como sendo algo opcional, como sendo ilustrações para enriquecer o nosso conhecimento. Não aponta para Deus como Criador, aponta para Jesus Cristo como aquele que veio para fazer uma transformação, uma mudança tremenda na realidade da criação. Aponta para os perigos que há para a alma, a realidade do inferno, a realidade do céu. Aponta para situações onde a gente vê que a palavra está falando da batalha espiritual que acontece entre céu e inferno, demônios e anjos e a autoridade suprema do Senhor. Essa é a maneira que a Bíblia se apresenta. É tanto que Jesus Cristo, em João 17, versículo 17, fala o que nós tomamos para ser a palavra, a Escritura para toda essa pregação hoje aqui. Nós poderíamos até fundamentar em cima desse versículo.
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia quer, e a palavra do Senhor se apresenta como sendo a verdade de Deus, que é capaz de nos santificar. Eu vou pedir para os irmãos abrirem aí, mas lá em Mateus 5, o Senhor mesmo diz que todas as escrituras vão continuar até o fim dos tempos, elas irão se cumprir por completo, falando que inclusive as profecias, aquilo que muitos, até mesmo estudiosos da palavra hoje, não considero cristãos, mas os estudiosos da palavra olham para o Apocalipse e falam como sendo um livro cheio de coisas estranhas, que é mais uma ilustração da batalha em que o homem se encontra, uma batalha existencial, que necessariamente é algo que vai se cumprir no final dos tempos também. Esses versículos aqui mostram para a gente, meus irmãos, que a palavra, ela se apresenta como verdadeira, a verdade de Deus que está conosco, Jesus Cristo apresentando também essa palavra como algo transformador na nossa vida, que pode fazer diferença em nossas vidas. Aleluia. E se a gente começa a questionar a veracidade da palavra, nós vamos nos encontrar em grandes problemas. Se não cremos em milagres pequenos que nós vamos encontrar ali na Bíblia, como a cura de uma senhora que está com febre, ou então a cura de um cego, a multiplicação de pães, milagres pequenos como a ressurreição de Lázaro, como é que nós vamos crer no grande milagre da criação? Que inclusive é o ponto onde a ciência simplesmente não encontra explicação para o mesmo. Você pode questionar, pode falar o seguinte, mas existem 2 pontos que você pode perguntar a qualquer professor. Eu estou falando isso para os alunos aqui. Tenha coragem de perguntar e dizer, bem, não é assim. Como é que você pode acreditar simplesmente numa evolução sem guia, sem alguém que oriente, se nem sequer existe explicação para a origem da vida, da matéria, do que não tem vida, vida aconteceu. Como é que você pode dizer que existe o universo a partir do Big Bang, mas o que é que existia antes de tudo isso? Do nada, não pode algo vir a acontecer e a surgir. Mas se a gente acredita nessas coisas, então pode usar com o seu professor aí, que ele não vai ter explicação. Dá rodeio, mas não chega ao final. Mas eu até gostaria de compartilhar mais coisas que a gente pode fazer esses professores tropeçar, porque eles gostam de dar arrodeadas, mas não falar sobre os pontos que realmente derrubam essas pressuposições científicas e esse bias, que apresentam contra a verdade de Deus. Mas a gente voltando aqui, se a gente olha e começa a questionar coisas pequenas, a ressurreição de Lázaro, a cura de um cego, a cura de um enfermo, alguém que passou a andar, como é que a gente vai crer na criação? A palavra de Deus que disse, haja luz, exista, venha vida, meus irmãos. Agora, se nós podemos crer na criação, se vamos crer no céu, que passou a existir, nós podemos crer que hoje Ele é o Deus que pode atender a nossa oração, que está presente na nossa vida. Se cremos que Ele não age mais por milagres, então nós possamos a pensar que Ele não pode atender as nossas orações. A oração simplesmente é uma prática de meditação, e não uma prática de diálogo, de contato com Deus. Inevitavelmente, quando abrimos mão da veracidade da palavra, nós abrimos mão da nossa intimidade com Deus da palavra. Quando abrimos mão da veracidade das escrituras, nós abrimos mão daquele que pode atuar na nossa realidade diretamente hoje. Se abrimos mão de tudo isso do passado, como é que nós podemos crer no novo céu e na nova terra que nos esperam? Tudo se tornou, e tudo se torna uma interrogação. No final das contas, nós colocamos em jogo tudo o que há a respeito da nossa fé. Não podemos confiar no poder e na soberania de Deus,
porque pensamos que Ele não quer ou não é capaz de atuar diretamente na nossa realidade aqui e agora. Então cabe a você dizer: Deus age, Deus atua, Deus está presente, Deus fez esses milagres e eles são reais. Agora pense bem, por que questionar a veracidade das Escrituras? Se a gente olha para um quadro e a gente pensa, um pintor é que produziu esse quadro, um artista, ele escolheu dar as suas pinceladas, ele escolheu usar o tipo específico de tinta, a espessura da tinta que vai usar, ele escolheu as cores que aí estão, as formas que aí vão estar, e a gente vai pensar que Deus não tem a capacidade de também escolher as suas pinceladas específicas para a formação do que existe agora, e não somente no momento da criação e o que veio posterior à criação, mas no momento exato, no agora, no Novo Testamento, no Velho Testamento, na vida dos discípulos, na vida do cristão moderno. Deus dá as suas pinceladas também, e está escolhendo as cores, as formas que vão estar presentes nesse quadro, que chamamos a nossa existência, a nossa realidade. O estudo também aponta para um outro fato que é muito preocupante, meus irmãos, é que muitos pensam que crenças religiosas são simplesmente uma questão de opinião pessoal, e não são algo relacionado a uma verdade objetiva. Ou seja, todas as crenças, elas, na verdade, elas têm algo bom a oferecer, e a gente pode seguir aquilo que é mais, que encaixa mais com a nossa própria opinião. E por que questionar alguém de uma religião diferente, se ele está vivendo uma realidade exclusiva para ele? Talvez você já comece a perceber como é que isso é enganoso e prejudicial e falso, porque se é uma realidade para ele, então não existe uma realidade para todos, uma verdade que se inclui e é direcionada para todos. Tudo é opcional, tudo é uma questão de decisão própria. Agora, se a gente pula para João 14, versículo 6, Jesus Cristo está falando ali algo que ele estava ministrando para os seus ouvintes. E se nós pensamos que religião é algo opcional, é uma verdade exclusiva para o indivíduo, então nós estamos inevitavelmente, mesmo que não intencionalmente, estamos chamando Jesus Cristo de mentiroso ou ignorante. Veja o que é que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você for pensar, é algo muito grande. Ele não está falando ali simplesmente um conceito filosófico que ele estava querendo passar para os seus ouvintes, não. Ele está falando claramente para aqueles que estão ali, algo que para qualquer um, se a gente escutasse alguém falando isso hoje, a gente dizer: esse é um doido. Mas ele toma isso e ele acompanha com os milagres, para você ver como ambos estão ali presentes. Ele acompanha com aquela sua autoridade que é ministrada em cima do dizer: eu perdoei os seus pecados, agora pega a sua cama e ande. É o Senhor que diz: olha, eu ofereço, ninguém a toma de mim, eu ofereço a minha vida, mas eu a tomarei de volta, eu ressuscitarei. Na sua própria autoridade, ele faz as declarações acompanhadas do milagre, da realização na nossa existência. Veja, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Inevitavelmente, meus irmãos, Deus, Ele não vai estar ali oferecendo um outro meio de chegar a quem nos formou e a quem nos criou. Para resistir a essas heresias, nós precisamos, em primeiro lugar, estar dentro da igreja. Dentro da igreja, pessoas estão começando a pensar que o muçulmano pode chegar a Deus, que eu preciso falar aqui que não é o caso, que o espírita, que o budista, que o católico, eles vão fazê-lo da mesma maneira ao Senhor.
abrindo, eu sei que é meio controversial às vezes, mas eu preciso explicar aqui esse ponto. Quando você coloca outros em posição paralela a Deus, você também está minimizando a importância do Senhor. Por que que eu falei sobre o catolicismo? E eu peço perdão se alguém ficar ofendido, mas é necessário falar porque, afinal de contas, é algo que tem enganado. Eu já vi muitos líderes evangélicos também dizendo, não, só uma ou outra tradição cristã. Meus irmãos, pode ser uma tradição da religião cristã, mas não do cristianismo evangélico. Porque quando olhamos para a posição de Maria, que é uma mulher de Deus, escolhida pelo Senhor, mas hoje mesmo, muitos a colocam em posição, talvez superior a Jesus Cristo. A honram muito mais do que o próprio Senhor Jesus. Quando colocamos templos e santuários que têm nomes de santos e não o nome do Senhor, nós estamos também colocando um templo associado com um indivíduo e não com o Senhor que os formou. E ele disse que ele não divide a sua glória com ninguém. Então, como pode um cristão hoje dizer, não, é uma outra maneira de chegar a Deus? Não é, com toda educação, com todo respeito, mas não há como se conciliar com as Escrituras. E sabe como é que conciliam? Dizendo que a palavra não tem a mesma autoridade que a palavra, ou as Escrituras não têm a mesma autoridade que o clero. O clero pode dizer o que é a verdade das Escrituras, agora, mesmo sem ter base bíblica, pode manipular as Escrituras para dizer o que importa, com doutrinas novas, como a Assunção de Maria, onde é que está a palavra, como o purgatório, onde está nas Escrituras. Existe sim o esticar coisas para tentar insinuar realidades que não estão presentes. Amo muito, eu conheço, é lógico que eu conheço pessoas de todas as tradições religiosas, que são boas. Existem espíritas que são bons, existem católicos que são bons, existem budistas que são bons, existem ateus que são bons, mas bondade não leva ao céu. Porque Jesus Cristo falou, inevitavelmente, é o que ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser exclusivamente por mim. Nem sequer com a sua própria mãe vai chegar a Deus. Nem sequer ela. É através dele. Dele. E ele não divide a sua glória com ninguém. Ele foi o único que subiu à cruz do Calvário e teve as suas mãos cravadas. Não foi para dizer, vocês podem então ter uma outra pessoa com mais respeito do que a mim. Então, para os irmãos verem que isso tem entrado dentro da igreja, e aí chega para uma outra pergunta, Deus aceita a adoração de pessoas de todas as religiões? Que é uma outra pergunta, sabe, 56% dos evangélicos em 2022 diziam, aceita, de jeito nenhum, 1 Timóteo 2,5 diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ele é o único mediador. E se só podemos chegar a Deus através dele, é através do seu nome que nós conseguimos acessar a Deus. Eu posso tentar fazer de qualquer jeito, por esmolas, boas ações, chegando e carregando minhas penitências por onde for, fazer o que for. Mas é somente em Deus que temos acesso, é em Jesus Cristo que temos acesso à pessoa de Deus. Então, se vamos adorar, é em nome de Jesus que adoramos. Se vamos orar, é em nome de Jesus que oramos. Se vamos estar evangelizando, é no nome de Jesus que evangelizamos. Nada pode substituir esse nome, nada. Nenhuma tradição tem autoridade de dizer que outro nome pode substituir o nome de Jesus Cristo. Ele é o único. E meus irmãos, é incrível que 56%, isso em 2022, tenha a falta de conhecimento, ao ponto de dizer que outros podem chegar e a oferecer acesso à pessoa de Deus em adoração ou em qualquer outra forma. Ser bom, existem pessoas boas em todas as tradições, do ateísmo até as religiões
mais estranhas que você vai encontrar no mundo. Existem pessoas boas, mas bondade não salva. O Senhor só ofereceu esse meio, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Mas aí existem algumas outras crenças heréticas entre os evangélicos. Ali nós vimos as tendências presentes hoje, não é? No estilo de adoração, de serviço. Mas agora as heresias que se apresentam. Jesus Cristo é o primeiro e maior ser criado por Deus. Possivelmente você já ouviu falar disso daí, não é? Não, ele não é criado, não foi criado. Ele não é o maior ser criado. Não, ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade perfeita, são um e três ao mesmo tempo. Aí alguns chegam, que eu já escutei um argumento muito furado, por exemplo, no islamismo, chegar e dizer, como é que pode um mais um são três, não é um. Só que eles estão errando. Quanto é que é um vezes um, vezes um, vezes um? É um. É isso que nós temos em Deus. Na Trindade, não é um mais, é um multiplicado. A Bíblia ensina que Jesus é eterno e não criado, sendo Deus em carne. Lá em João 1, versículos 1 a 3, nós lemos no João 1, versículos 1 a 3. Eu vou reduzir o tempo que eu espero pelos irmãos hoje, devido à importância de passarmos pelos textos aqui, mas se os irmãos precisarem, vai estar ali o texto também, os irmãos podem pegar a referência. João 1, versículos 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existia teria sido feito. Ele estava no princípio, ele estava com Deus, ele era Deus, e inclusive sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é Deus. Deus entre nós é essencial, meus irmãos, para a compreensão da dor e do sofrimento. É por isso que é tão importante a gente insistir nessa realidade bíblica. Não é algo que nós podemos abrir mão e dizer, não, ele foi criado. Que diferença faz se ele foi criado, deixou de ser criado, ou se ele foi honrado depois? Faz toda a diferença, porque é Deus que nos dá a resposta para o sofrimento, Ele mesmo se introduzindo na nossa realidade, dizendo, eu não vou te dar a razão, Jó, porque é que você sofreu, você está sofrendo, mas eu vou viver o seu sofrimento, para que você saiba que eu estou com você nesta realidade difícil de se entender. É essencial para a revelação do amor de Deus. Ele não somente diz, eu amo você lá longe, mas ele diz, eu estou aqui para mostrar com você, no meu relacionamento contigo, que eu te amo, e eu te abraço, eu estou com você, e eu entendo o seu sofrimento, eu entendo o seu pesar, eu entendo as suas dores, eu te conheço pessoalmente aqui. Se é simplesmente um homem crucificado, nós temos simplesmente um Deus carrasco, sem relação com a criação. É por isso que muitos não entendem a questão da cruz, e você vai encontrar ainda hoje argumentos do ateísmo e outras religiões que vão dizer, não dá para entender como é que um Deus bom, como a Bíblia fala, permitiria que Jesus Cristo fosse crucificado. Mas quando a gente entende que não é simplesmente o homem, é Deus que se ofereceu na cruz do Calvário, e ele não simplesmente se ofereceu ali, mas ele morreu e retomou a sua vida. A gente tem inclusive uma outra realidade maior, que ele está revelando ao mundo que a morte não tem poder sobre ele, porque ele é a vida. Aí vão e dizem, se ele é Deus, como é que ele pode ter morrido? Aí a gente morre como homem, mas o nosso espírito morre. Continua vivo. Ele era Deus, continuava sendo Deus, mas depois tomou novamente o seu corpo glorificado. Aí é que existe essa confusão que vem como resultado de não entender os ensinamentos bíblicos. Meus irmãos, um outro ponto,
Jesus foi um grande mestre espiritual, mas não era Deus. Está conectado ao que nós lemos antes. Mas, meus irmãos, se a pessoa é um grande mestre, um ótimo professor, mas ele vive mentindo para você, ele é simplesmente um mentiroso. Ele pode ser um mentiroso inteligente, mas ele é mentiroso. Se Jesus Cristo não era Deus, ele era um mentiroso também. Entende? É isso que a gente olha. E a gente começa a argumentar e dizer e usar toda sorte de coisas ali. Aí vem um professor de teologia liberal e ele fala, existem professores de teologia excelentes, conservadores, mas vem um cara liberal e ele diz, não, Jesus só ensinava coisas muito bonitas, mas não era tudo verdade. Ele conduz então a uma dúvida maior a respeito do que é que Jesus estava ensinando. Nós passamos a duvidar da veracidade, da realidade, da aplicação dos seus ensinamentos para a nossa vida. E você lembra que Jesus Cristo mesmo fala, eu e o Pai somos um, lá em João 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. A gente vê em Colossenses 2, versículo 9, que vamos ler agora. Veja o que é que a palavra fala, Colossenses 2, versículo 9, pois em Cristo habita corporalmente, de maneira física, toda a plenitude da divindade. A plenitude da divindade foi contida, reduzida ao corpo de um homem, Jesus. Aí vem um outro erro que eu quero clarificar aqui, meus irmãos. Isso não quer dizer que existia Jesus, e que inclusive foi uma das teorias oferecidas, que muitos ainda creem, que Jesus viveu por um tempo, esse homem aqui, coitado. Aí veio Deus, habitou dentro de Jesus por um tempo, e antes de morrer ele saiu, e deixou Jesus, homem, para morrer. Não, ali estava Jesus. Eu tenho corpo, eu sou corpo, alma e espírito. Eu vivo a minha vida. E depois eu morro, mas só que depois da ressurreição dos mortos, o que é que a palavra fala? Nós vamos receber novamente o nosso corpo, mas agora corpo glorificado. Jesus Cristo, corpo, alma e espírito, o Deus eterno na sua plenitude, habitando dentro da parte física e corpórea, chamada de Jesus. Inevitavelmente se faz de Cristo um mentiroso e um louco, se ele simplesmente estava falando coisas que não eram verdadeiras ali, a respeito da sua união com Deus. Como Deus se torna a expressão divina num relacionamento íntimo com a sua criação. Ele formou o universo, a humanidade caiu e agora ele se envolve, ele se investe nesse relacionamento, ele se torna parte da criação para agora trazer a maior glória à realidade de quem ele é. Não somente o Deus criador, mas o Deus redentor. Não somente o Deus que formou todas as coisas e reina sobre todas as coisas, mas agora o Senhor que habita entre nós e que nos conduz, e agora nos direciona e abre o caminho para a sua criação, para que siga após os seus passos. Meus irmãos, o homem santo precisa entender, o cristão precisa entender, especialmente agora também, da realidade do Espírito Santo entre nós. E sabe que muitos têm questionado, inclusive, já há muito tempo, mas ainda hoje, muitos cristãos dentro da igreja, 60% dos evangélicos acham que o Espírito Santo é simplesmente uma força. Eu não sei se você entende o problema que isso representa. O Espírito Santo não é uma força, ele é apresentado como uma força, é apresentado como uma pomba, ele é apresentado como o fogo sobre a cabeça dos discípulos, ele é apresentado de diversas formas, mas ele é uma pessoa, ele é um agente pessoal. É tanto que a palavra fala para a gente ali em 1 Coríntios 12, versículo 11, que ele tem desejo, vontade, ele distribui os seus dons de acordo com a sua vontade, não a vontade de Deus, não a vontade de Jesus Cristo, de acordo com a sua vontade. Veja o que fala, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer.
Quando Jesus Cristo envia o Consolador, é porque Ele é o Consolador, Ele não é um poder. Ele é o Consolador, a pessoa que habita em nós e que distribui os seus dons, a sua vontade, de acordo com o seu próprio desejo. Não é o desejo de Deus, não é o desejo de Jesus Cristo, mas Ele tem vontade, direção, relacionamento conosco também. Não entristeçais o Espírito. Nós estamos falando de alguém que tem sentimentos, apesar de não ser como nós, que somos seres mortais, mas ele tem sentimentos, ele consegue, ele pode, ele sabe, ele decide. Esse é o Espírito Santo. Se nós começamos a separar dessa realidade, e é simplesmente um poder, nós minimizamos mais uma vez a trindade, passa a ser simplesmente duas pessoas e mais um poder. Três pessoas em um. Mais um ponto, a maioria das pessoas é boa por natureza. Sabe quantos acreditam nisso dentro da igreja evangélica? 57% das pessoas. Sabe o grande problema com isso? É que daqui a pouco a gente começa a pensar, não é todo mundo que precisa de Deus. Se nós somos bons por natureza, a gente já nasce bom, então Jesus é uma opção para aqueles que são menos capazes, menos fortes, menos santos, menos hábeis. Meus irmãos, todos pecaram e carecem de Deus. Aí a gente volta para aquele outro, e a palavra é clara, todos pecaram. Aí qual é por isso que eu falei, qual é o ensino a respeito de Maria, que inclusive veio depois, que ela nunca pecou. Isso foi algo moderno. Se a gente começa a dizer isso, então a Bíblia está mentindo aqui, e a gente reduz o trabalho de Jesus Cristo simplesmente àqueles que precisam da sua obra salvadora. Aí a explicação que se dá é porque Ele é o Salvador de Maria, porque ela foi salva como uma proteção. Foi mais uma proteção como o pecado, a salvação de Jesus Cristo na sua vida, do que necessariamente Ele restaurar a sua vida do pecado. Aí vem essa sorte de manipulação, onde daqui a pouco algumas pessoas são mais privilegiadas com santidade, mais privilegiadas com habilidade, e elas podem conceder dos seus benefícios para aqueles que são mais fracos. É por isso que nós podemos orar para alguns mais santos, porque eles vão poder dar do seu benefício espiritual para aquele que é fraco. Aí você começa a ver como é que se apresenta o problema aqui. Jesus Cristo é simplesmente uma opção entre um bolo de opções, e Ele não se torna mais o Salvador, Ele é um dos meios de salvação. A Bíblia é clara, não tem como ser mais claro do que isso, e questionar essa realidade é abandonar um princípio elementar das Escrituras, que Jesus Cristo é o único meio para a salvação. Não falando isso para reduzir outros, meus irmãos, mas é para voltar às Escrituras, e quando nós falarmos, nós temos que falar com amor, mas nos posicionar nessa realidade, porque muitos é que estão abandonando esses princípios básicos, elementares, fundamentais da fé. É porque nós temos ficado tão intimidados de ofender, de prejudicar o relacionamento, de machucar, que nós acabamos ajudando a pessoa a abandonar a fé, distanciar dessa fé, dessa salvação. É a mesma coisa que você dizer, rapaz, fulano está indo no caminho errado, era para ir para aquele lado lá, para Belo Horizonte, mas ele está indo para Vitória. Mas eu estou com vergonha de dizer, porque ele vai pensar que eu estou chamando ele de burro, né? Então deixa ele chegar lá em Vitória, aí ele vai ficar decepcionado e vai tentar depois voltar para BH. Você está amando essa pessoa, ou você está, na verdade, prejudicando-a? Prejudicando. Agora o espiritual é a mesma coisa. Você deixa a pessoa andar no caminho, você pode amar demais, é boa vontade demais, mas está andando ali no erro com toda a alegria da vida, e daqui a pouco se encontra diante de um grande portão,
para o inferno. E com amor você levou essa pessoa até aqueles portões. Amar é ensinar com amor. Não é essa de você dizer, sair por aí, essa carregando, todo mundo está indo para o inferno, e você não presta. Não, é com amor você chegar para alguém e dizer, Jesus, você precisa de Jesus, eu precisava dele e ele me salvou. Você precisa de se dobrar os seus joelhos, confessar o seu pecado. Eu faço isso todo dia porque eu não presto, mas Jesus Cristo me ama a si mesmo, e ele me salva, ele me ajuda a andar com ele. É o amor que mostra que você é como aquela pessoa, mas você encontrou a solução para este caminho. Meus irmãos, Romanos 3, versículo 23 nos diz o seguinte, deixa eu ver, eu já li esse texto, não foi? Não. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Não existe exceção de pessoas aqui. Nenhuma. Como é que pode tantos evangélicos estarem aí enganados em relação a essa necessidade básica? Ninguém é bom. Nós podemos fazer algumas coisas boas, mas nós somos ruins desde pequenininho. Que já criou filho sabe que o filho sabe ser ruim, sabe ser errado, sabe desobedecer, sabe ser cruel. Desde novinho isso acontece. A gente tem esse instinto que está ali presente devido ao pecado. Isso não quer dizer que o Senhor, pela sua misericórdia, não salva a criança, porque de acordo com a sua possibilidade de arrependimento. Mas isso quer dizer o seguinte, que nós precisamos de Jesus. É pela sua graça. Amém? Se somos bons, salvação é uma opção. Se somos bons, salvação simplesmente é uma maneira de preencher o nosso tempo. Para concluir, nós tratamos sobre as implicações para a nossa vida, para a igreja. O que é que isso representa? Isso quer dizer que eu e você temos uma grande responsabilidade. A igreja tem uma grande responsabilidade. Meus irmãos, o mundo moderno está cheio de igrejas que tem gente que não está ensinando nada. Só está ensinando agora o que é spiritual coaching. Como é que você pode ser uma melhor pessoa? Como você pode alcançar os seus sonhos? Como é que isso e aquilo outro? Meus irmãos, isso é abobrinha. Não serve para nada. Eu posso conseguir os meus sonhos aqui e acabar no inferno do mesmo jeito. Nós precisamos ensinar, a igreja precisa ensinar, nós precisamos de pessoas que têm treinamento nas Escrituras para poder capacitar a outros também. Você precisa de conhecimento das Escrituras para poder ensinar. Abra a palavra, abra um livro, estude, cresça. Se você não sabe, pergunta ao pastor, pergunta ao presbítero, pergunta ao missionário, seja quem for, vá atrás de conhecer, compare as coisas. Não acredite só no que o pastor fala, porque ele pode estar enganado também. Compare com a palavra do Senhor, e no final das contas você é capaz de ensinar, evitar o erro e ensinar a outros também. E veja o que fala Efésios 4, versículos 14 a 15. Efésios 4, versículos 14 a 15. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Glória a Jesus. Veja a comparação. Quem engole abobrinha é criança, está engolindo meninice, precisa crescer, é o que a palavra do Senhor diz aqui. Ser um crente inocente, que é enganado facilmente, não tem nada de louvável nisso. Precisa aprender, manusear a palavra, comparar com as Escrituras, questionar aquele que está falando alguma coisa, seja no vídeo de YouTube, ou seja lá quantas vezes é que eu não peguei, eu recebi uma sugestão, eu vi a besteira que estava falando, já disse, não ofereça mais vídeos nesse canal.
Mas você precisa entender a palavra. Porque tem gente que fala bonito, mas não está falando nada. Está falando bonito, mas está falando perdição. Veja, vento de doutrina e astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Meus irmãos, se eu quiser falar para os irmãos a mentira e doutrina errada, é fácil de fazer. Quem já tem experiência com falar em público, ao longo do tempo você começa a entender como é que as pessoas recebem, o que é que elas entendem, como manipular o indivíduo. Isso é fácil fazer. É por isso que a audiência tem que escutar, comparar, estudar e dizer: eu sei que isso está na Bíblia, eu sei que isso não está. E se por acaso está falando coisa que é herética, rejeita, repreende, e agora você tem que ser capaz de abolir da sua vida aquilo que não presta. Porque existem homens espertos, astutos, capazes de induzir ao erro, mesmo que seja de um assento, mesmo que seja numa assembleia, mesmo que seja resultado de uma grande reunião. Meus irmãos, isso acontece de todos os meios, seja na política e seja na teologia. Só porque tem um grande grupo de pessoas assinando uma coisa ali dizendo: nós declaramos que isso é verdade, se não existe fundamento bíblico, então não é verdade, é uma mentira. Não tem uma maneira mais direta de se falar isso, e nós precisamos ter a coragem de dizer: isso é mentira, não aceitamos. Hipócrita, herege, mentiroso, precisa ser desvendado como é um mentiroso. E você tem que estar na posição de ensinar os seus filhos, ensinar o seu amigo, ensinar ao seu companheiro, ensinar aqueles que estão perto de você, ensinar alguém que está assistindo o vídeo, você dizer: peraí, isso não está certo não. Estava conversando com uma pessoa há pouco tempo atrás, que viu um vídeo e disse: olha, essa coisa que está falando aí, isso não está certo não, por que você está ouvindo isso? Você é capaz de fazer isso? Você tem feito isso? A antena ali, de pé, para sintonizar com o que é certo e saber o que é que está errado. Segundo Timóteo 4, versículos 3 a 4, vou concluir com esse texto aqui. Nós lemos o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Veja, mestres para si mesmos. A pessoa, quando quer escutar uma coisa, aí você vai entender se a pessoa está atrás da verdade ou não. Porque você é capaz de dizer: não, eu vou procurar alguém que vá falar para mim o que eu quero escutar. Aí é certo fazer isso? Todo mundo diz que não, mas fulano de tal disse que talvez há, porque a Bíblia não está sendo tão exclusiva assim, então eu vou correr para ele, vou correr para ela e vou acreditar naquilo. Não, a Bíblia fala, e falou há muito tempo que o adultério é pecado. Ah, mas não, eu consigo encontrar um texto bíblico que vai falar que não é tanto assim. A Bíblia fala que eu não posso mentir, mas eu consigo encontrar outras áreas onde eu posso distorcer para falar o que eu quero. A Bíblia fala que o homossexualismo, que agora aplicando uma coisa bem próxima da nossa realidade agora, homossexualismo não é pecado. Jesus ama o homossexual, mas ele odeia o pecado. A gente tem que ter a coragem, meus irmãos, de voltar para a palavra, de questionar o que está sendo dito e finalmente tomar a posição necessária para dizer: isto é sólido fundamento para que nele ande. Ou nós temos a palavra como sendo a base da nossa verdade, ou nós vamos ter um monte de verdadezinhas mentirosas andando por aí, e nunca vamos encontrar uma direção certa para as nossas vidas. Meus irmãos, a Bíblia é a maior autoridade para aquilo que acreditamos. Isso é que todo evangélico crê. O evangélico crê que
muito importante para o cristão encorajar os não cristãos a encontrar Jesus Cristo como Salvador, o evangelismo, e é em Jesus Cristo que está a salvação. O evangélico crê que a morte de Jesus Cristo na cruz é o único sacrifício que pode remover a pena do pecado, e finalmente, somente aqueles que confiam em Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador, recebe o dom gratuito, sem preço algum pago, para a salvação eterna. O preço já foi pago em Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Nós vamos concluir aqui. A gente poderia mergulhar em tantas outras coisas onde existem erros, mas eu quero chamar a sua atenção para você estudar a palavra. Não aceite qualquer coisa, só porque uma pessoa tem um terno e gravata, ou no meu caso uma gravata, não quer dizer que é o dom da verdade, não. Porque tem um microfone pendurado na boca, não quer dizer que é o dom da verdade, não. Questione. Examine a Bíblia, pergunte, e se você tem estado apático ao seu estudo pessoal das Escrituras, então está na hora de despertar, para que a gente evite. Muitos têm seguido o caminho do engano, porque não têm tido a coragem de, em primeiro lugar, dizer, isso está na Bíblia, ou não? E tenha coragem de falar, de evangelizar, de dizer, todos precisamos de Jesus, e o seu caminho não é o caminho certo. Para se chegar ao céu, não é indo para a Vitória, não é indo para BH, não é indo nesse caminho errado, ou a sua capital aí, é indo para Jesus Cristo, que tem a resposta final. Amém? Glória a Jesus. Vamos agora orar, meus irmãos. Foi uma palavra mais doutrinária, mas espero despertar nos irmãos o interesse pelo seu estudo pessoal. Cresça no Senhor. Se você não sabe, há muitos, a começar de mim, vamos aprender juntos. Pergunte, examine, questione, e juntos vamos crescer no Senhor, mas tendo a palavra como a única regra de fé e prática. Amém? Glória a Jesus. Pai amado, nós te agradecemos por esse tempo que tivemos aqui, Senhor. Pai amado, te agradeço pela oportunidade de abrir os nossos olhos mais uma vez para os perigos que existem aí fora, Senhor Jesus. A palavra é a tua verdade, e queremos valorizá-la como essa verdade, sem a qual não existe vida. Te agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito, e te agradecemos pelo que o Senhor vai continuar a fazer, à medida que continuamos buscando ao Senhor, em Ti, a sabedoria necessária, para um dia chegarmos à Tua presença. Em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos cantar, louvar o Senhor com essa canção, mas o Senhor ministra no meu coração que eu creio que Ele ministrou no coração de algumas pessoas e foi revelada a você a palavra de vida. Você percebeu que você vivia uma vida de heresia, não uma vida na verdade da palavra do Senhor. Ou você acreditou numa coisa e agora as escamas caíram ao chão e você quer reconciliar com o Senhor. Você viu que a vida com Jesus não é o que você pensava que é mais profunda, é intimidade. Enquanto a gente estiver cantando, que o Senhor vai ministrando no seu coração. Se você sentir o desejo de aceitar Jesus ou se reconciliar com o Senhor, agora que você conheceu a verdade, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar por você e essa igreja vai te receber como parte do corpo de Cristo. Amém? Que os irmãos da igreja fiquem em oração, porque a gente sabe que nesses momentos há tantas batalhas espirituais. Quem estiver pronto